Olá, olá, meus amados irmãos e amigos. Aqui estamos nós para mais um combo de lições da nossa EBD 2026, quando dedicamos esse ano para estudarmos o livro A Formação de um Discípulo. Antes de começarmos propriamente dita a nossa aula, eu quero compartilhar com vocês um pequeno esclarecimento. Bom, aqui está os nossos slides, que servem como base das nossas lições, e eu queria compartilhar com vocês inicialmente o esclarecimento sobre o nosso calendário até o término do nosso ano letivo desse ano. Eu quero comunicar que nós tivemos um pequeno equívoco na impressão das lições e nós acabamos pulando uma lição. Quero agradecer a Cíntia, que gentilmente nos procurou e disse: pastor, eu acredito que nós pulamos uma lição. Inicialmente eu achava que não, mas depois disse a ela: me perdoe, Cíntia, e agradeço muito por você ter feito essa observação. De fato, pulamos uma lição. Como era um conjunto de 3 lições que tratavam do mesmo tema, o tema acabou ficando bem solidificado. Mas como diz a máxima de que há males que vêm para bem, isso fez com que nós encurtássemos em um final de semana, em um domingo, o nosso ano letivo da EBD 2026. Então tudo estava previsto para terminarmos a EBD em 20 de dezembro, já bem adiantado, próximo ao Natal. Com esse equívoco, nós acabamos encurtando em uma semana. Então o término do ano letivo 2026 será no domingo 13 de dezembro. Então reorganizamos as aulas, conforme o calendário que está aqui, e que vocês também receberão ele aí juntamente com o material que a gente tem disponibilizado para vocês, o material de apoio de cada uma dessas aulas, tá bom? Então, observe bem aí que no próximo domingo, agora dia 28, nós teremos a lição de número 16, tá bom? Então, você que está na escala para o próximo domingo, já sabe que nós trataremos dessa lição exatamente nesse combo que eu vou disponibilizar para vocês a partir de agora. Que Deus nos ajude no entendimento dessas lições, que me capacite na gravação agora desse vídeo para que seja algo produtivo para a tua vida, que tudo que nós vamos passar de dicas seja algo que possa ser aproveitado por você na aplicação dessas aulas com os seus alunos, sejam os juniores, os adolescentes ou jovens e adultos. Muito bem, lembrando vocês que o nosso livro, A Formação de um Discípulo, ele é formado por 4 partes. Aí nós temos aqui a primeira parte do livro, na realidade por 3 partes, perdão. A primeira parte, ela trata sobre o que é discipulado. E a primeira parte do livro, ela engloba o capítulo 1, que nós já passamos, com 3 lições sobre o tema Fazer Discípulos e Não Convertidos. Ele engloba também o capítulo 2, onde trata exatamente sobre o que é o discipulado. E nós definimos em mais 3 lições o que é verdadeiramente o discipulado e como que se dá a reprodução dos discípulos. Depois dessa abertura nos primeiros 2 capítulos, nas 6 lições que nós tivemos da parte 1 do livro, o livro vai para a segunda parte, onde o tema a ser tratado é quem é discípulo. Essa segunda parte nós já passamos pelo capítulo 3, que responde a essa pergunta, como saber se você é discípulo? Nós vimos em 3 aulas como saber, ser como Cristo, que é o modelo de discipulado para nós e de discípulo, e como viver uma vida como a de Cristo. Aí adentramos ao capítulo 4. O capítulo 4, ele fala sobre 4 qualidades do ministério de Jesus. Na realidade, o capítulo 4, 5, 6 e 7 vão falar dessas 4 qualidades do ministério de Jesus. Então aqui são 12 aulas, onde a primeira qualidade do ministério de Jesus é a obediência, que está aqui focada no capítulo 4 do livro, a submissão, que é tema do capítulo 5, o amor uns aos outros, que é o tema do capítulo 6, e a oração, que é tema do capítulo de número 7. Nós já passamos pelos capítulos 4 e 5, já falamos sobre obediência e sobre submissão. Agora vamos adentrar ao capítulo 6, que fala sobre amor uns aos outros. Portanto, nesse vídeo vocês terão as 3 lições
que abordam o capítulo 6, que trata sobre a terceira qualidade do ministério de Jesus, que é o amor uns aos outros. Então, o capítulo 4, que nós já passamos, que falava sobre obediência, ele nos remeteu ao fato de que essa primeira qualidade do ministério de Jesus, que é a obediência, ela é pautada no amor. No capítulo 5, quando observamos a submissão, que é a segunda qualidade do ministério de Jesus, vimos que a submissão é pautada na confiança. A obediência é pautada no amor, lembra? Se vocês me amarem, verdadeiramente vocês obedecerão os meus mandamentos. Prova do amor. A submissão é pautada na confiança. A confiança que eu tenho de que Jesus, ele tem a autoridade de ser o meu Senhor. Então eu confio nele. Eu me lanço a ele. Eu aceito o jugo dele. Porque esse foi o versículo chave de todas as aulas de submissão. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então a submissão está pautada na confiança. E hoje adentramos ao capítulo 6, onde veremos sobre a terceira qualidade do ministério de Jesus, amar uns aos outros. E o que é que pauta esse amor uns aos outros? O perdão e a comunhão. Legal? Estão comigo? Então, a obediência é pautada, alicerçada no amor. É consequência do meu amor por ele. Se eu o amo, eu guardo os seus mandamentos, eu o obedeço. Nós vimos que a submissão é pautada na confiança. Sim, eu confio nele. Eu deixo e eu assumo o jugo dele sobre mim. Eu quero ser guiado por ele. Eu confio nele. Eu confio na sua autoridade. Eu confio no seu poder. E agora o amor, ele é alicerçado e pautado no perdão e na comunhão. Então vamos adentrar ao capítulo 6. Chegamos à lição 16, onde veremos a primeira aula sobre o tema amar uns aos outros. Muito bem. Qual o alvo dessa lição? Com essa lição, o aluno deve entender o que é amar uns aos outros. E entendendo o que é amar, ele desejará se empenhar para isso. Eu quero me empenhar em ser alguém que vai amar uns aos outros. Sendo assim, o versículo-chave que nos guiará durante essas 3 aulas é o versículo de João 13:35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Como é que as pessoas vão conhecer, perceber que nós somos discípulos de Jesus? Nisto todos conhecerão, se vos amardes uns aos outros. Então veja que o amor que a gente tem uns pelos outros é a marca que faz com que sejamos conhecidos e sejamos realmente identificados como discípulos do Senhor Jesus. Então, na aula passada, que se tratava de submissão, nas lições anteriores, nós aprendemos sobre a submissão a Jesus, vimos que a submissão é mais do que obediência, porque é uma atitude de confiança em que nós reconhecemos Jesus como sendo o nosso Senhor. E a partir daí aprendemos também que a autoridade de Jesus ela é suprema e que o compromisso com a submissão é uma prática diária. Só que a partir de hoje vamos estudar a terceira qualidade do ministério de Jesus, que é o amor. E sendo assim, entenderemos a partir de hoje que o amor mútuo entre os cristãos é a principal evidência de que somos discípulos de Jesus. Esse amor não é apenas um sentimento, mas é uma ação prática, sacrificial e que reflete o próprio caráter de Deus. Ok? Não é sentimento, mas é uma ação prática e grifa aí, sacrificial e que reflete o próprio caráter de Deus. Tem uma dinâmica que, se for possível você fazer, eu acredito que na classe dos juniores ou na classe dos adolescentes, por ser um número mais reduzido, é possível fazer essa dinâmica que tem uma profundidade muito boa para a gente começar a abrir esse tema de amar uns aos outros. É a dinâmica que a gente chama da corrente do amor, quando você pega ali aquele rolo, um novelo de barbante, e você identifica, escolhe alguém dali daquela roda e lança aquele novelo, aquele rolo de barbante para a pessoa. E aí nós vamos lançar pensando em quê? Que eu sou um discípulo de Jesus. Por isso eu vou elogiar o meu irmão.
Então veja, se eu sou um discípulo de Jesus e devo amar o meu irmão, eu vou escolher um dos irmãos e eu vou fazer uma palavra elogiosa para ele. Eu amo o meu irmão, estou disposto a te ajudar. E joga ali o novelo. O outro vai escolher uma outra pessoa e vai dizer, segura o barbante, é claro, e joga o novelo. Porque aí depois todos os barbantes vão se entrecruzar e ficarem entrelaçados, criando uma grande comunhão, uma grande teia de amizade, uma grande teia ali de relacionamento, onde cada um vai fazer uma palavra elogiosa ao irmão. Eu sou um discípulo de Jesus, amo a Jesus, mas te amo também, meu irmão. Por isso eu quero te agradecer e pode fazer uma palavra de gratidão quando a pessoa fez algo por você, pode fazer uma palavra elogiosa porque você tem sido paciente, porque você é amoroso e assim vai indo. E a gente vai fazer essa teia de elogios, de demonstração de que a gente ama o nosso irmão. E aí nós vamos partir para a leitura da introdução. A introdução vai abrir esse tema sobre o amor e nós vamos complementar, após a leitura da introdução da lição do aluno, com alguns destaques. O primeiro destaque é de que uma marca distintiva de ser um seguidor de Cristo é um amor profundo e sincero pelos irmãos e irmãs em Cristo. A introdução nos apontou para isso, de que essa marca distintiva é sentir um amor profundo e sincero pelos irmãos e pelas nossas irmãs em Cristo. E aí partimos para o ponto 1, que vai agora expandir essa questão de amar uns aos outros, lição 1. O ponto 1 pode ser lido, podemos pedir, como sempre, para um aluno ler, ou nós mesmos podemos fazer a leitura, nós que somos os professores. Mas o tema do ponto 1 é amar uns aos outros, é a marca do discípulo. E nós vamos então complementar a leitura desse primeiro tema, apontando para o seguinte: o amor que Jesus nos manda ter não é qualquer amor. É um amor que reflete o amor dele. E como é o amor dele? Sacrificial, incondicional e prático. Ou seja, Jesus abre mão dos seus direitos, abre mão muitas vezes dos seus desejos, é incondicional, por quê? Porque ele não depende de que nós façamos alguma coisa para que ele nos ame. Não é porque nós somos bons, mas a Bíblia diz que ele provou o seu amor quando nós éramos pecadores. Então é incondicional. Ele não precisa de nenhuma condição vinda de nós, advinda de nós, para que ele possa dizer que nos ama. Mas também é um amor prático, ou seja, ação, não é só de palavras. Por isso esse amor é mais do que palavras. Ele é visto em ações, perdão e cuidado genuíno. Aí a gente pode fazer uma pergunta: o que é que torna esse amor novo? E novo no sentido de que o que é que torna esse amor verdadeiramente um amor evidente, um amor diferente, um amor que nós podemos dizer é incomparável com qualquer outro tipo seja de caricatura de amor ou de expressão de amor. O que torna esse amor que Jesus tem por nós como algo novo? Porque não é apenas um mandamento, mas um convite. Ele não está dizendo faça isso e simplesmente porque ele está mandando a gente vai dizer uau, tenho que obedecer, não tem outra opção, eu tenho que obedecer. Não, é um convite. O padrão de Jesus utiliza ele como referência. Nós devemos amar como ele amou. Então ele está dizendo, da mesma forma que eu vos amei, eu peço a vocês, amem-se, amem uns aos outros. Então não é um mandamento, mas é um convite. É um amor sacrificial, porque o padrão de Jesus era o de estar disposto a sacrificar do seu tempo, dos seus recursos, do seu conforto e até da sua própria vida pelo irmão. É sacrificial, lembra? Está lá em João 15,13. Ninguém tem maior amor do que este, o de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. E ele fez isso de forma sacrificial. E esse amor é diferente porque ele acaba sendo a marca do discipulado. Jesus deu a referência certa para que o mundo possa crer em nós, se vocês amarem uns aos outros. Então não tem como dizermos que somos discípulos dele se não amarmos uns aos outros. Então é algo que identifica-nos. E quando eu estou falando que é a marca do discípulo, para pensar.
Normalmente, quando nós vamos para o nosso trabalho, quando você consegue o seu trabalho, você que já está trabalhando, quem sabe, jovem, os irmãos maiores aqui que já sabem o que é o trabalho, você tem o seu crachá de identificação, que é o que permite que você adentre a empresa. Lá naquele crachá está dizendo qual é a empresa, lá está dizendo o seu nome, o seu cargo, existe uma validade desse crachá, mas o crachá não é utilizado só nas empresas. Nós temos muitas vezes também o crachá sendo necessário para adentrarmos a um evento, a um espaço reservado. Veja, por exemplo, nessa época de Copa do Mundo, você vê que todos os repórteres ou todas aquelas pessoas que têm acesso ao campo, ali onde o jogo vai ser jogado, eles precisam estar com o seu crachá de identificação. Então o crachá é o que identifica se você é quem você está dizendo que você é. Se você é o funcionário, se você é o estudante, se você é a pessoa que tem autorização para estar ali onde você está. E qual é o nosso crachá de cristãos? Qual é o crachá que nos identifica como cristãos? É o amor. É isso que nos identifica. Então a identificação de que você é quem você diz que é, um discípulo de Jesus, é o amor. As pessoas vão nos identificar através do amor. Então essa frase é muito marcante. Você pode pregar sem amor, você pode cantar sem amor, você pode dar ofertas sem amor, mas ninguém reconhecerá que você é discípulo dele, de Jesus, sem amor. Então reflita. Está aqui um momento de reflexão. Se as pessoas que não conhecem Jesus nos observassem por uma semana, elas diriam que nós somos pessoas que amam de verdade? Será que as pessoas que estão nos cercando, na escola, no trabalho, os nossos vizinhos, se eles pegassem uma semana só para nos observar, eles diriam: olha, ali está verdadeiramente uma pessoa que ama de verdade? As nossas ações estariam provando, sendo a nossa credencial, sendo o nosso crachá de que somos discípulos de Jesus? Então, você pode, o jovem, adolescente, você que está lá na escola, está identificando, quem sabe, as turminhas, os grupinhos que tem, existem as panelinhas, e isso muitas vezes dentro da própria igreja. A gente vê os grupos de interesse, a gente vê gente que está sempre junta, e a gente começa a perceber que tem pessoas que não pertencem a nenhum grupo, pessoas que são desprezadas, pessoas que são simplesmente excluídas desses grupos de interesse. Sabe o que você pode fazer essa semana? Acolher aquele que é escolhido, e muitas vezes até zombado pelos outros. Coloque-se ao lado dele, diga: olha, eu estou aqui, eu quero fazer parte do teu círculo de amizade, eu quero estar contigo, você pode contar comigo. Venha, acolha essa pessoa. A gente precisa ter esses nossos olhares voltados para aqueles que estão excluídos, que se sentem simplesmente desprezados. Então, desperta um pouco, você júnior, você adolescente, você jovem, você meu irmão, adulto, a estarmos com os nossos olhares voltados para aqueles que estão sendo simplesmente desprezados, excluídos e colocados de lado. Uma grande prova de amor é essa, é ir e acolher. Mas também você lá no seu trabalho, você pode também dar demonstração de amor, sendo paciente, instruindo, ajudando aquele seu companheiro de trabalho que está tendo dificuldades. Quem sabe é um funcionário novo que está entrando, quem sabe é um aprendiz, e você olha e fala: vou ajudar nada, ninguém me ajudou quando eu entrei aqui nessa empresa, ninguém nunca sentou para me ensinar nada, se quiser aprenda sozinho, vai buscar a informação. Não, senta, instrua, gaste tempo. Isso pode ser aqui na igreja também. Em você que sabe um pouquinho mais, poder ajudar o irmão que está tendo dificuldades, quem sabe, no entendimento da palavra de Deus, em uma lição da IBD, lá no culto infantil, quem sabe, sabe, no dia a dia alguém se aproxime de você com uma dúvida, gasta tempo, instrua, ajude. Então essas são provas cabais de que a gente tem a marca do discípulo. Mas em segundo lugar, o segundo ponto diz: amar uns aos outros evidencia a nossa fé. Não somente o amar uns aos outros é a marca nossa como discípulos, porque reflete ali as qualidades de Jesus, mas ela também evidencia a nossa fé.
Depois fazemos a leitura do ponto 2, na lição do aluno, nós podemos complementar, dizendo que o amor, mais uma vez, está vendo que está sendo frisado isso? Eu não devo colocar o amor como um peso de obediência simplesmente. Ele não é uma ordem, mas é a evidência de que realmente conhecemos a Deus. Em 1 João 4,8, na primeira carta de João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Tá vendo? É a marca, é a evidência. O amor bíblico e prático, ele passa a ser o que evidencia, de fato, que nós somos discípulos. Podemos fazer a leitura de 1 Coríntios 13, 4 a 7, tá bom? Esses versículos nos dão ali as marcas, sabe, quais são os ingredientes desse amor bíblico e prático. Depois de lermos a primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, nos versículos 4 a 7, a gente pode jogar então esse diagrama, onde nesse gráfico a gente vê o que é o amor bíblico e prático e o que não é o amor bíblico e prático. Então veja que na coluna da esquerda tem o que o amor bíblico e prático é. Ele é paciente, ele é bondoso, ele é alegre com a verdade, ele é protetor, é confiante, é esperançoso, é perseverante. O que o amor bíblico e prático não é? Não é irritadiço, não é egoísta, não se alegra com a injustiça, não é fazedor de mal, não é invejoso, não é orgulhoso, não é rude. Então a gente tem aqui um confronto entre o que é o amor bíblico e prático e o que não é o amor bíblico e prático. Então, diante disso, vem para nós uma ilustração que a gente pode jogar no meio da nossa aula, que é a ilustração chamada o termômetro do amor. Vamos tentar imaginar as circunstâncias, as situações do nosso dia a dia. Como é que está o nosso termômetro? O termômetro do amor está crescendo ou está esfriando? Ele realmente está indo para o alto, dizendo que o nosso amor está quente, está realmente atuante, ou está frio? Como é que está esse nosso termômetro do amor? E você pode, então, justamente confrontar o seu termômetro do amor com essas características. Como é que você está agindo com as pessoas que não são tão agradáveis? Como é que você está respondendo dentro de casa ao teu pai, à tua mãe? Está sendo paciente ou está sendo irritadiço? Como é que está sendo você com seus companheiros de escola? Você está se alegrando em poder falar a verdade, agir com verdade, de na prova, ainda que tenha que tirar uma nota baixa, mas ter sido verdadeiro? Ou você está sendo mentiroso, sendo injusto, colando, passando cola, recebendo cola? Então a gente vai ver como é que o nosso termômetro do amor está reagindo diante disso. Por quê? Porque o amor é a maior evidência da fé. Quando a gente lê o texto de Tiago e o texto de 1 de João, primeira carta, primeira epístola, a gente vai ver muita similaridade entre esses dois textos. Tiago diz: a fé sem obras é morta, e João diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode o amor de Deus estar nele? Por isso, o amor não é apenas palavras. Mais uma vez a gente está reforçando. São ações, e ações concretas. Então, olha para esse gráfico, para essa imagem, e começa a imaginar como é que eu posso, através de ações concretas, estar aí demonstrando o meu amor com os de fora. Talvez essa semana você vai poder ajudar alguém que você nem conhece a carregar um fardo, a quem sabe alimentar alguém que esteja com fome, a quem sabe dividir um agasalho com alguém que não o tem. Eu não sei, com os de fora você vai poder fazer uma ação prática. Mas e no seu trabalho? Como é que você pode, nessa semana, de forma prática, demonstrar que ama o seu próximo? É sentando na rodinha dos escarnecedores? É sentando na rodinha da fofoca? Ah, estão falando mal de alguém, deixa eu me aproximar, deixa eu ver. Ai, tô até salivando de desejo de falar mal. É isso? Não. Talvez no trabalho você vai evitar essas rodas de escarnecedores. E na família, o que você pode fazer? Quem sabe ajudar lá a mamãe numa tarefa de casa, lavando a louça, tirando a roupa do varal. Quem sabe você, né, podendo aí se colocar à disposição, você, maridão, a fazer o café da manhã ou fazer uma das refeições dessa semana, ajudar, quem sabe, numa tarefa do lar.
a saber que tua esposa também trabalhou o dia inteiro, e você também, mas você chegou em casa e você falou, eu vou dar atenção para o meu filho, tem uma tarefa escolar para ser feita. Então, de que forma podemos, de forma prática, demonstrarmos amor com os de fora, no trabalho e na família? Tudo isso porque você pode falar de fé o dia inteiro, mas se não amar, a sua fé é apenas barulho. Isso que você está falando é só ruído, é só barulho. Sendo assim, vamos para o terceiro ponto para encerrarmos a lição 16, onde falamos que Jesus nos dá o seu exemplo de amor. Vamos ver como é a vida de Jesus e o seu exemplo de amor? Fazemos a leitura do ponto 3 e após a leitura do ponto 3 podemos então complementar, resumindo o ponto 3 que foi lido com esse gráfico, onde tem ali o amor de Jesus. Quais as características desse amor de Jesus? É amor pelos seus inimigos, não é só para quem o agradava, mas era amor também por aqueles que o odiavam. Era um amor humilde, a ponto dele sentar-se, ajoelhar-se e com uma bacia nas mãos e uma toalha lavar os pés dos seus discípulos. Era humilde, ele sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, lavou os pés dos seus discípulos, mas era um amor sacrificial, a ponto de ir até a morte, e morte de cruz. Ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. O amor de Jesus não foi um sentimento, mas foi uma escolha. E ele escolheu amar até a morte. Temos exemplos práticos desse amor na palavra de Deus, também espelhando o amor de Jesus. A parábola do bom samaritano é tremenda. Quando a gente vê aquele samaritano olhando aquele homem moribundo que for espancado por ladrões, e a despeito dele ver ali passando de largo tanto o sacerdote como o levita, ele se abaixa e socorre aquele homem, atando as suas feridas, levando ele para uma estalagem e pagando pelo tratamento adicional que deveria ser feito para restaurar a saúde desse homem. Então a parábola do bom samaritano fala de ação. Por isso, reflita. De qual dos três aspectos você mais precisa aprender? Olha para a sua vida. Eu estou precisando, amar os meus inimigos. Está sendo difícil eu dar demonstrações práticas desse amor para os meus inimigos. Não, o que me falta é humildade. A soberba e o orgulho, infelizmente, têm me impedido de fazer algumas coisas. Eu começo a olhar e falo, não, isso não cabe a mim. Ah, não, isso não é comigo. E esse orgulho e essa soberba têm me impedido de poder socorrer as pessoas e demonstrar o amor. Ou será que é a questão do ser sacrificial? É difícil para ti renunciar? É difícil para você estar abrindo mão, quem sabe, do teu direito, estar abrindo mão dos teus desejos, dispondo, quem sabe, ofertando, quando na realidade você queria comprar aquele último tênis de marca, mas quem sabe é tirar do tênis para poder socorrer um projeto missionário, uma ação social. Qual é dessas três características, desses três aspectos, o que você precisa mais aprender do Senhor? Porque refletindo com isso, a gente vai para a nossa conclusão. E após a leitura da conclusão, nós vamos definir então que o amor é a marca do discípulo. Jesus disse que o mundo nos conheceria pelo amor. Vimos que o amor é a evidência da nossa fé. Não podemos dizer que amamos a Deus se não amamos o nosso irmão. E como já vimos aqui, se a gente ficar falando de fé o dia inteiro, mas não tiver amor, essa nossa fala é só ruído, é só barulho. Por isso terminamos e concluímos dizendo que Jesus é o modelo do amor. E amor pelos inimigos, amor humilde e amor sacrificial. Desafio para ti, para mim, para nós, durante essa semana. O que a gente pode fazer para demonstrar o amor pelos inimigos? Quem sabe, ore por alguém que te magoou. Coloque essa semana o objetivo de orar por alguém que te feriu. Orar por alguém que, quem sabe, já foi próximo de ti, considerado por ti como um inimigo. Com relação ao amor humilde, faça algo para servir alguém sem esperar reconhecimento. Ajude alguém, mas sem esperar nada em troca.
Porque às vezes a gente faz esperando ser retribuído. Mas faça por alguém essa semana, sem esperar nenhum tipo de reconhecimento e sem nada em troca. Teu nome não precisa ser estampado. Teu nome não precisa ser nem lembrado. Faça. E essa semana demonstre o amor sacrificial. Sacrifique algo. Eu não sei se é o seu tempo. Deixa de lado, quem sabe, a maratona de um Netflix essa semana. Abre mão, renuncia, quem sabe, um jogo de futebol. Ou quem sabe você vai precisar sacrificar o seu dinheiro, como eu disse, a compra de algo que você está querendo fazer para poder ofertar para o Senhor. Quem sabe sacrificar o teu conforto. E tudo isso para ajudar alguém. Tá aí 3 desafios para que você possa colocar em prática essa lição 16 na sua vida. Vamos agora então para a próxima aula, e aí eu vou tomar a minha aguinha, que sempre é de lei, né? Lubrificar a nossa garganta, para a gente poder seguir adiante, porque temos mais 2 aulas ainda hoje. Vamos lá então. A lição 17 continua falando da terceira qualidade do ministério de Jesus. Já vimos a obediência e a submissão, e agora estamos trabalhando em 3 aulas essa terceira qualidade, que é amar uns aos outros. Aula 2. Qual será o alvo dessa lição? Bem como a aula anterior, nós vamos levar o nosso aluno a entender o que é amar uns aos outros, para que ele possa se empenhar para isso. O versículo-chave continua o mesmo, como essa marca, como esse crachá, em que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Na aula passada, ou seja, na 16, nós vimos que o amor é a marca do discípulo, vimos que Jesus nos chamou para amar uns aos outros, como ele nos amou, e isso envolve um amor sacrificial, humilde, e até mesmo em relação aos inimigos. E hoje nós vamos entender que o perdão é uma das maiores expressões do amor de Deus. Vamos aprender que o perdão de Deus é completo, gratuito e transformador. E vamos descobrir que para amar como Jesus amou, precisamos perdoar como ele perdoou. Essa aula é pesada, porque fala de perdão e talvez seja a maior dificuldade com a que nós temos que lidar. Começamos, é claro, com a introdução, e sempre dando a oportunidade para um dos alunos ler a introdução, ou nós mesmos fazemos a leitura, e aí nós vamos complementar essa introdução. Tem uma dinâmica que, se a gente conseguisse fazer, ela é bem ilustrativa. Mas se não conseguirmos fazer, nós podemos ao menos narrar essa dinâmica, que é a dinâmica da mochila do perdão. Imagine que você estivesse com uma mochila vazia nas suas costas. E se você puder fazer isso, principalmente com juniores e adolescentes, é uma dinâmica bem marcante. E eles vão poder sentir aquilo que você está querendo dizer através das suas palavras. Pega uma pedra e nessa pedra você pode escrever mágoa e coloca dentro da mochila. Em outra pedra você pode colocar ali amargura. Em outra você pode colocar ofensa. Na outra você pode colocar o rancor. Na outra a dor. Na outra o ressentimento. Na outra a violência. E vai colocando sensações ou ocasiões, ou vá narrando aí sentimentos que podem trazer para a gente esse peso para a nossa alma. Imagina quando você vai enchendo essa mochila com essas pedras. E aí você vai perguntar para o aluno, como é que você está se sentindo? É agradável ter que carregar isso nas suas costas, esse peso todo? E deixa ele falar o que ele está sentindo. Deixa ele falar o que ele sentiria se ele tivesse que carregar essa mochila por uma semana inteira, por um mês, por um ano, sem tirá-la das suas costas. Então, com isso, nós vamos ver que nós não devemos carregar esses sentimentos conosco. É muito pesado para a gente carregar isso. Porque assim como as pedras pesam na mochila, a falta de perdão pesa na alma. Mágoas, rancores, ofensas acumuladas nos deixam cansados, sobrecarregados e infelizes. Por isso o perdão é o ato de colocar essas pedras no chão
tira da mochila, coloca no chão e aos pés de Jesus, porque Deus quer nos libertar desse peso que a gente insiste em continuar carregando. Em Hebreus 12,15 diz que a gente tem que ter cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Tá vendo? Se privar, deixar de ser participante da alegria, do gozo, da paz que a graça de Deus nos traz. Por conta de quê? De que uma raiz de amargura possa continuar brotando, nos perturbando, e mais ainda, por essa amargura nossa e por a gente permitir que ela se enraize, brote, dê frutos, a gente acaba contaminando outras pessoas. Quantas vezes você talvez já não tenha contaminado outras pessoas com a tua amargura, falando mal do irmão, contando a tua versão dos fatos, contando e dizendo que você tem a razão e nem o outro. E com essa mágoa enraizada, com essa amargura enraizada, você não tem contaminado outras pessoas com esse teu amargor, com essa tua amargura, com esse seu, sabe, essa tua acidez de tão azedo que se tornou por conta dessa mágoa, dessa amargura e de todos esses sentimentos, essas pedras que a gente insiste em carregar nessa nossa mochila da vida. Então, o primeiro ponto vai abordar de que o perdão é uma característica do amor de Deus. Leia o ponto 1 e após isso a gente complementa o ponto 1. Olhando que como o ponto fala de que o perdão é uma característica do amor de Deus, a gente vai traçar como que é esse perdão de Deus. O que esse perdão de Deus revela sobre ele, sobre quem ele é. O perdão de Deus revela a sua misericórdia. Misericordioso e longânimo é o Senhor, bondoso em perdoar. O perdão de Deus revela não só a sua misericórdia, mas demonstra a sua fidelidade. Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a nossa ofensa e de todas as nossas injustiças. Mas o perdão de Deus não somente é misericordioso e não somente revela a sua fidelidade, como o perdão de Deus revela que ele é alguém que verdadeiramente se esquece. Assim como o Oriente se afasta do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. É como aquela pedra lançada no fundo do mar e que a gente não consegue mais reavê-la. É o que o perdão de Deus manifesta. Ele não leva mais em consideração essa consequência. E a gente precisa ter certeza disso, que ele não vai levar mais em consideração a consequência daquele pecado sobre nossas vidas. Veja como Deus foi paciente, como o Senhor manifestou essa misericórdia com o povo de Israel. Durante toda aquela trajetória no deserto, o povo murmurou, o povo praguejou, o povo virou as costas para Deus. Mas Deus foi misericordioso, foi bondoso, foi amoroso, foi fiel para com Israel, mantendo a promessa que havia feito para eles. Então, o perdão de Deus, a gente pode ilustrar como uma pessoa que está se afogando, cansada, está perto de chegar à margem, mas impossibilitada pela falta de força de lá chegar. Mas aí tem alguém que lança uma corda, e você então só precisa agarrar aquela corda e ser puxado para a margem, ser salvo. Sabe, o perdão de Deus é como ser puxado para a margem. É de graça. Você não precisa nadar, porque Jesus já pagou o preço. O que você precisa e só precisa é aceitar a corda que ele está lançando para você. Aceitar o perdão que ele lhe oferece. Ah, o perdão de Deus. É grandioso saber que seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados, não são maiores que a graça de Deus. Porque a graça, a título de ilustração, é um oceano. E os nossos pecados são apenas uma gota, se comparado com o oceano da graça de Deus. Então, se ele nos perdoou, nós devemos perdoar também. Se ele nos abraça novamente,
nos dando a possibilidade de sermos chamados seus filhos e de termos comunhão com Ele. Como diz a sua palavra, de que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Se Ele nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros. Então, em segundo lugar, aceite então o perdão de Deus. Lendo o ponto 2, nós vamos ser levados para a situação de que não aceitar o perdão de Deus ou não ter consciência do perdão de Deus pode às vezes nos privar de ter uma comunhão maior com Deus e uma alegria de viver. Por quê? Porque nós acabamos achando que o Senhor não nos perdoou. Essa culpa do pecado nos torna indignos e com o sentimento de que somos condenados. E eu coloquei aí Pat Williams, porque se você leu o capítulo em voga, o capítulo 6, você vai perceber que na página 65, o autor, o Keith Phillips, fala de Pat Williams. Eu vou ler esse trechinho aqui, que está na página de número 65. O finalzinho da 64, 65. Aceite o perdão de Deus. Você precisa aceitar o completo perdão de Deus para o seu passado, presente e futuro. Não existe pecado que não possa ser perdoado com a confissão e com um genuíno arrependimento. Deus promete purificar-nos de toda injustiça, 1 João 9, e esquecer para sempre nossos pecados, Isaías 43, 25. O perdão de Deus é perfeito porque Deus é perfeito. Há 7 anos, Pat Williams assistiu à sua primeira reunião do grupo de estudo bíblico da Impacto Mundial em um terreno baldio de Watts. Quando ela se entregou a Jesus, sua vida começou a mudar. Ela estudava a Bíblia com fidelidade, orava e adorava a Deus. Depois de formar-se, entrou para a nossa equipe e começou a trabalhar na própria comunidade em que ela cresceu. Pat parecia ser um exemplo de ouro do poder redentor de Deus. Entretanto, por baixo do seu sorriso contagiante, Pat escondia uma infância marcada por opressão e abuso físico. Seu pai havia abandonado a família quando sua mãe estava grávida de 3 meses de Pat, e ela e seus 5 irmãos tinham 3 pais diferentes. Viviam na pobreza, às vezes sem ter o que comer. Contudo, o que mais feria a memória de Pat era o abuso sexual que tinha sofrido. Seu próprio tio começou a estuprá-la quando era ainda criança. Ela recorda, ele me dava doces e me pegava sempre que queria. Como ele fazia parte da família, não havia nada que eu pudesse fazer. Ele ameaçava me matar se eu contasse. Pat cresceu com ódio de todos os homens e odiando a si mesma por aquilo que seu tio fizera com ela. Mesmo depois de ser missionária de nossa equipe, detestava ter de estar com homens. A sua vida cristã estava enfraquecida pela culpa, pelo ódio e por um espírito ferido. Como tantos cristãos, Pat havia aceitado o dom de Deus da salvação, mas não tinha aceitado o seu completo perdão. Note que, por um abuso sofrido, ela se sentia imunda pelo que ela tinha feito e não se sentia acolhida nem perdoada por Deus. E esse sentimento fez com que ela se afastasse de homens por conta de que ela não se perdoava por aquilo que ela tinha feito, e os homens ofereciam para ela sempre uma possibilidade ou um perigo de que ela pudesse mais ainda se aprofundar nesse sentimento de sujeira e de indignidade. Então muitos cristãos não progridem na sua vida porque estão com seus pecados escondidos e sendo maltratados por toda essa questão de culpa. Por isso, há 3 passos requeridos para aceitar o perdão que vem da parte de Deus. Primeiro, confesse. Aquele que confessa os pecados, esse alcança a misericórdia. Mas não somente confesse, abandone.
E a grande prova de que a gente vai abandonar esse pecado é quando a gente se arrepende. Porque arrependimento é conversão, é dar meia volta, é deixar de lado aquela prática pecaminosa. E se você confessou e se arrependeu, abandonou esse pecado, tenha certeza, receba o perdão da parte de Deus. Em 1 João 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Não insista em ficar reescrevendo os pecados que já foram apagados por Deus. Imagina que a nossa vida fosse um livro. Os pecados cometidos e confessados são apagados por Deus. Mas a gente insiste em ficar reescrevendo esses pecados uma vez mais em nossas vidas. Então reflita. Existe algum pecado do passado que você ainda carrega culpa? Mesmo depois de já ter confessado a Deus? Mas essa culpa continua. Receba hoje o perdão do Senhor. Receba hoje a garantia de que Ele apagou, lançou no fundo do mar. Não vai mais trazer à memória esse pecado que foi confessado, arrependido, abandonado e recebido na parte de Deus através da sua confissão. Então, em terceiro lugar, concluímos essa lição com o terceiro ponto, de que o perdão nos ensina então a perdoar. Depois da leitura do ponto 3, vamos complementar respondendo essa pergunta: por que devemos perdoar? Primeiro, porque nós já fomos perdoados. A oração do Pai Nosso nos remete a isso. Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, os nossos devedores. Eu devo perdoar porque eu fui perdoado. Eu devo perdoar porque quando eu não perdoo eu me sinto aprisionado. É isso, é a raiz de amargura. Alguém já disse que não perdoar é como tomar veneno esperando que o outro morra. Essa amargura, essa mágoa, esse rancor, tudo isso enraizado vai nos matar, vai nos destruir. Então é melhor perdoarmos para não continuarmos aprisionados nesse fantasma. E devemos perdoar, porque Deus nos ordena. Aí sim, o perdão é uma ordem. Perdoe como eu vos perdoei. A parábola do servo incompassivo é uma tremenda ilustração bíblica para a gente reforçar essa questão do perdão. Lembra? Ele tinha uma dívida impagável. Ele chega diante do seu senhor, pede perdão, pede misericórdia, pede que ele pudesse ser perdoado dessa dívida e o seu senhor o perdoa. Ele não estaria devendo mais nada, volta para casa, pode se alegrar com sua família. Eu te perdoo dessa dívida impagável. Mas saindo dali, ele cruza com outro que devia uma merreca para ele. E ele esgana, pega no pescoço daquele ali e diz: paga o que você me deve, paga o que você me deve. Ele acabara de ser perdoado de uma dívida impagável imensa e agora estava cobrando o outro por uma coisa tão ínfima e tão pequena. Aí lembra? Por que você não perdoou o seu devedor como eu te perdoei? E dali então esse homem sai na parábola preso. Bom, o ciclo do perdão precisa ser exercitado em nossas vidas. Primeiro eu sei que Deus me perdoa. Se Deus me perdoa, eu preciso receber esse perdão de Deus. Eu preciso verdadeiramente saber que fui perdoado e receber o perdão que me é oferecido por Deus. E aí, da mesma forma que eu recebi o perdão, eu perdoo os outros. E assim eu sou liberto dessa minha prisão. Deus me perdoa, eu recebo esse perdão, com a mesma medida eu perdoo, e assim eu me liberto de toda essa minha amargura, de toda essa minha mágoa. E agora lembra, é sempre bom a gente estar atento a isso. O perdão não é esquecer o que aconteceu, não é lavagem cerebral. Mas o perdão é pautado no fato de que eu lembro do que aconteceu, mas eu escolho não usar isso contra a pessoa. Eu sei do que aconteceu, mas eu não vou pagar com a mesma moeda. Eu não vou me
vingar. Eu não vou usar isso para que eu possa ferir e agredir a outra pessoa. Agora, tudo isso é por escolha. Eu escolho não fazer isso. Então, reflita. Existe alguém que você precisa perdoar? Deus está colocando agora no teu coração alguém que você precisa perdoar? E se você respondeu sim, o que está impedindo você de fazer isso? O que está impedindo você de perdoar? Até quando você vai ficar aprisionado e carregando essa mochila nas tuas costas, com esse peso que está te encurvando e está te deixando olhando para baixo e não para o alto? Então, diante disso, concluímos, lendo a conclusão da lição e deixando um desafio. Essa semana você vai praticar o perdão em 3 níveis. Qual é o primeiro nível? Perdão a Deus. Você está com raiva de Deus por algo que aconteceu? Conversa com Ele e entrega essa mágoa. Peça perdão a Deus. Mas também o perdão a si mesmo. Perdoe-se a si mesmo. Algo que você continua ainda cobrando de você mesmo, algo que você não se perdoa, lembre-se, se Deus já te perdoou, você pode se perdoar também. Perdoe-se. Se você pediu perdão e abandonou essa prática, não cobre mais isso de você mesmo. Perdão ao outro. Identifique uma pessoa que você precisa perdoar. Ore por ela. E, se possível, converse com ela. Manda uma mensagem ou procura pessoalmente. E acaba de uma vez por todas com esse peso que insiste em te encurvar. Sendo assim, vamos agora para a última lição dessa série. Vamos para a lição agora de número 18. Aguinha. Estamos falando da terceira qualidade, que é amar uns aos outros. Terceira aula dessa terceira qualidade. O alvo, a gente sabe que é entender o que é amar uns aos outros, se empenhar para isso, desejando agora, verdadeiramente, amar uns aos outros. Porque o texto bíblico e chave é: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Na aula passada, vimos e aprendemos sobre o perdão como expressão do amor de Deus. Vimos que Deus nos perdoa completamente e que esse perdão nos capacita a podermos perdoar também os outros. Agora, na aula de hoje, entenderemos a importância de participar ativamente de uma igreja local. Vamos ver que a igreja não é apenas um lugar onde vamos aos domingos, mas a igreja é o corpo de Cristo, onde crescemos, servimos e cumprimos a missão de Deus. Podemos começar com uma dinâmica. A dinâmica é trazendo a memória e fazendo um exercício de imaginação. Imagina que você fosse para uma ilha, estivesse sozinho nessa ilha. Você fosse permanecer sozinho nessa ilha deserta. O que você levaria para lá? 3 coisas que você levaria para essa ilha deserta. E pode esperar que as pessoas respondam. Uns vão dizer, né, os espirituais vão dizer, eu levaria a minha Bíblia. Pode ter certeza que vai ter alguns que vão responder, eu vou levar minha Bíblia. O outro diria, não, eu vou levar o meu celular. Eu não estou dizendo que não vai ter sinal nem nada, mas o que você levaria? Um vai dizer, eu levaria alimento, roupa, blusa para enfrentar o frio, eu não sei. Mas você mesmo, para pensar agora. 3 coisas que você levaria para essa ilha deserta. Aí depois disso, se lhe fosse perguntado, se você pudesse levar alguém, você levaria? E se a resposta for sim, quem você levaria? E depois de fazer esse exercício, você perguntaria, por que você levaria alguém se isso pudesse prejudicar a tua sobrevivência nessa ilha? Porque se você levasse alguém contigo, você vai ter que dividir com esse alguém. Mas por que você levaria alguém para estar contigo nessa ilha deserta? Diante dessa situação em que a gente está fazendo esse exercício, a gente vai poder dizer que nós não somos feitos para vivermos sozinhos. Talvez a gente levasse alguém conosco porque a gente sabe que a solidão também mata.
que a gente ficar isolado, isso nos entristece. Exatamente porque Deus não nos criou para vivermos a fé também isolados. E é por isso que Ele nos deu a igreja. Domingo passado eu preguei sobre isso. Se você está ouvindo essa semana ainda esse vídeo, você vai se lembrar do que eu preguei semana passada. Sobre a grande desculpa que vários dão para se tornarem desigrejados e insistirem em quererem viver a vida sozinhos, isolados. A nossa fé não é para ser vivida sozinhos. Lembre-se que a igreja é uma comunidade de irmãos que nos apoiam, nos ensinam, nos corrigem e nos amam. E lá em Hebreus 10, 25 está escrito: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Não deixa de congregar, meu irmão. Não deixa de fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Vamos ler a introdução da lição, após essa dinâmica, e depois de lermos a introdução, tem uma outra dinâmica, uma outra ilustração que a gente pode fazer. De repente, se a classe é pequena e você tivesse um quebra-cabeças que pudesse ter a quantidade de alunos ou de voluntários ali, nós poderíamos dar essas peças desse quebra-cabeça na mão de cada uma das pessoas e perguntar para eles o que significa essa pedra para você. Você consegue saber qual é a paisagem, qual é o desenho, qual é a imagem que essa peça desse quebra-cabeça revela? Muitos iriam olhar para essa pedra de quebra-cabeça e não iam chegar a uma conclusão do que era esse desenho, essa figura, essa gravura, essa paisagem. Não sei, não dá para ter uma noção do que é. Uma peça do quebra-cabeça só é impossível a gente conseguir chegar a uma conclusão. Agora, se você juntasse todas essas pessoas com as suas peças e dissesse agora monta o quebra-cabeça, seguramente depois de montar o quebra-cabeça, a alegria viria, porque a gente conseguiria agora ver o que significava cada uma daquelas pedras. Sabe, a nossa vida é como esse quebra-cabeça. Cada um de nós somos uma peça que precisamos estarmos juntos, formando o quebra-cabeça completo, para que possamos ter alegria, satisfação. E a igreja é justamente esse lugar onde as peças se unem, onde as peças se juntam. Por isso a lição de hoje vai nos apresentar, em primeiro lugar, a igreja como sendo esse lugar do culto coletivo. Leia o ponto 1 e após o ponto 1 ser lido, nós vamos resumir esse ponto 1 diante do que nós lemos, trazendo aqui ao conhecimento e respondendo essa pergunta: o que acontece na igreja? A igreja é esse local de culto coletivo? Sim, é um local de culto coletivo, mas o ir para a igreja, o pertencer à igreja, o estar envolvido no corpo de Cristo, traz o que para nós? A igreja é um local de adoração coletiva, onde a gente não adora sozinho, mas adoramos em igreja, em corpo. A igreja é o local onde o ensino da palavra vem para nos edificar, para trazer, sabe, o esclarecimento das dúvidas que a gente tenha, para que a gente possa também crescer espiritualmente. Então a igreja ocupa esse papel em nossas vidas e nós precisamos estar na igreja, independentemente do nosso coração estar inclinado em ir ou não. Eu preciso restaurar essa alegria de estar em comunhão, de saber que é bom, que é suave estar em comunhão, de saber que lá eu estarei coletivamente adorando ao Senhor, recebendo o ensino da palavra de Deus, mas também crescendo espiritualmente. Há uma estatística que diz que cristãos que participam regularmente de uma igreja, regularmente, que vão aos domingos para a igreja, que frequentam também as reuniões de interesse, de departamentos, que frequentam também os cultos de oração, cristãos que participam regularmente de uma igreja local, têm 40% mais probabilidade de ter uma vida de oração consistente. 50% a mais probabilidade de ler a Bíblia regularmente. E 35% mais probabilidade de compartilhar sua fé com outras pessoas. Barna Group 2020 é a fonte dessa estatística. Então você vê que fazer parte de uma igreja, frequentar regularmente uma igreja, me ajuda na minha vida cristã.
uma vida de oração mais consistente, de leitura bíblica mais regular e de também compartilhar a minha fé com outras pessoas, sem vergonha, sem medo. No entanto, o contrário também diz que aqueles que não participam de uma igreja regularmente, que se afastam da comunhão, têm 80% mais probabilidade de abandonar a fé nos primeiros 5 anos após a conversão. Triste, não? Triste. A partir daí, é bom entendermos, e os adolescentes podem entender isso, é a linguagem deles, como os juniores também. Você pode treinar futebol sozinho na tua casa. Pega lá na garagem, pega a bola, começa a chutar na parede, começa a tentar fazer embaixadinhas, começa a tentar, quem sabe, driblar cones. Você pode treinar sozinho futebol. Você vai até melhorar algumas das suas habilidades e capacidades individuais. Mas o que faz você um jogador completo é entrar no campo e treinar com um time, é receber as orientações do técnico, é participar de um jogo válido. É isso que vai te tornar um jogador maior e melhor. Não ficar treinando sozinho. Então, diante disso, participar da igreja significa envolvimento ativo. Não somos espectadores de um show, mas todos nós somos ministros em um corpo. Isso se traduz em chegar cedo para ajudar. Isso se traduz também em orar pelos enfermos. Isso traduz em contribuir financeiramente, seja para o sustento da igreja, seja para missões. Isso também implica em submeter-se ao ensino bíblico, a orientações, a submissão ao técnico, aqueles líderes que Deus colocou acima da gente. Então, participar da igreja tem que ser um envolvimento ativo. A gente precisa trabalhar, incentivar os nossos meninos, os nossos juniores, os nossos adolescentes, os nossos jovens a se envolverem e participarem. Participarem ativamente dos seus encontros de juniores, de adolescentes, de jovens. Participarem ativamente do culto também. Envolver esse pessoal em atividades. Envolver esse pessoal, quem sabe numa recepção, quem sabe ali num serviço comunitário, como a gente faz nos vagalumes e etc e tal. Mas precisam envolver, em poderem se juntar, ensaiar, apresentar, seja um teatro, seja uma apresentação musical. Mas tirarmos esses nossos jovens, adolescentes e juniores dessa tristeza, desse aborrecimento de ficarem achando que a igreja é um lugar chato e só para adultos. Então precisamos ser agentes motivadores desses que já são corpo. Não é que eles vão ser no futuro, já são. Precisamos também, como adultos que somos, com nossas habilidades, vocações, aptidões, nos envolvermos mais, não somente com a igreja, mas com a obra social, com a obra missionária. Tu é advogado, você é médico, você é enfermeiro, se é um lutador como é colocar os seus dons, as suas aptidões, é um cabeleireiro, é um cozinheiro. A gente está disposto a servir e as oportunidades são dadas. A nossa igreja é uma bênção, tendo um ministério que acontece ali dentro da igreja. E a gente precisa se envolver e motivar os outros a se envolverem. O que você tem feito para crescer espiritualmente na igreja? Aí a minha pergunta é para você, é uma pergunta também de reflexão, reflita. Você tem participado dos cultos com frequência? Você tem participado das uniões? Qual a última vez você veio num culto de oração? Foi com tristeza e com pesar no meu coração que eu preguei domingo passado. E falei verdadeiramente para vocês. É vergonhoso. É vergonhoso chegar numa quarta-feira na igreja. Uma igreja que tem mais de 100 membros. A gente às vezes ter 5 pessoas lá. 6 pessoas dispostas a orar. É vergonhoso a gente ver uma escola bíblica dominical sendo desprezada, menosprezada. É vergonhoso ver, eu estou aqui com maior disposição, com maior empenho, buscando, produzindo as aulas, indo atrás de material para a gente poder tornar as aulas mais dinâmicas, e a gente não vê interesse por parte das pessoas em participarem da escola bíblica dominical, e quem sabe a chave esteja justamente
nessas 3 características trabalhadas até agora, são insubmissos, não obedecem, mas também não têm amor para com o próximo. Então o que você tem feito? Qual é o teu objetivo a partir de agora? Em ser um participante mais efetivo ou não? Segundo ponto, igreja é lugar de comunhão e apoio mútuo. Depois da leitura do ponto 2, nós vamos falar sobre o resumo desse ponto 2, abordando os 3 aspectos da comunhão. A comunhão parte do pressuposto do compartilhamento. Em Atos 2,42, lá está escrito que todos os dias nos templos e nas casas eles não cessavam de se reunir e de anunciar que Jesus era o Cristo, compartilhando as suas necessidades também, uns para com os outros. A igreja primitiva era um local de compartilhamento de histórias, de vidas, de necessidades. É local também, a comunhão e a igreja, tem um aspecto de um apoio mútuo. Em Gálatas 6,2 está dizendo, levar as cargas uns dos outros. Compartilhai as vossas cargas uns com os outros. Divida, meu irmão. Não fica sozinho sofrendo. E lá é local de encorajamento. Lembra? Hebreus 10,25? Não deixa de congregar, mas que a gente possa estar encorajando um ao outro. Encoraja. Vai atrás de alguém, liga, manda uma mensagem. Vai atrás daquele que você está percebendo que se desencorajou, que se desmotivou e está fora da nossa comunhão. Lembra que uma brasa fora do braseiro, uma brasa fora da fogueira, acaba esfriando, acaba se apagando. E deixar a comunhão, como diz a estatística, é 80% de probabilidade de deixar de congregar e de ter uma vida cristã efetiva. Não sai do braseiro, não sai da fogueira. Lembre-se, a igreja não é local de pessoas perfeitas. A igreja não é um local de perfeição, até tem uma máxima que diz, alguém disse, eu vou embora dessa igreja, lá só tem hipócritas. Aí ele fala, então seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao invés de ir embora. Você é mais um. Porque às vezes a gente acha que igreja é local de perfeição. A igreja não é um clube de pessoas perfeitas. É um hospital para feridos e que se ajudam uns aos outros para serem curados. Reflita, meu amado. Você tem sido um encorajador na igreja? Tem carregado os fardos de alguém? Ou você tem apenas recebido? Só recebido. Só venha a mim, sem dar nenhum tipo de contribuição? Chegamos ao 3º ponto e último ponto dessa lição. Igreja é lugar de evangelismo. Após a leitura do ponto 3, nós vamos reforçar o papel da igreja no evangelismo. A grande comissão foi dada à igreja. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Sim, o papel da igreja no evangelismo é de recebedora dessa grande comissão e de transmissora dessa grande comissão. O papel da igreja no evangelismo é em criar uma geração de gente, de discípulos, que por amarem uns aos outros serão sal e luz da terra. Lembra? Posso falar de fé o dia inteiro, mas se eu não amar, essa minha fala é só barulho, só ruído. Eu preciso fazer a diferença onde eu estou plantado. E o papel da igreja no evangelismo é de reconciliar. O ministério da reconciliação foi dado à igreja, foi colocado em nossas mãos. Como fomos reconciliados, precisamos também reconciliar o nosso próximo com Deus. Sendo assim, a gente pode resumir a igreja local com as suas atuações. Primeiro, trabalhar com os de dentro, com a adoração coletiva, com o ensino bíblico, para que haja o crescimento espiritual. Para com os irmãos, saber que é um lugar para eu ter comunhão
e apoio, dividir a minha carga uns com os outros. E também com os de fora, é onde eu vou evangelizar, onde eu vou servir, onde eu vou propagar a palavra de Deus. Essa é a tríplice ação da igreja, dentro, com os irmãos e também com os de fora. Lembre-se que a igreja não é um navio de passageiros, não é um navio de cruzeiro, mas é um navio de resgate. É um barco onde cada um de nós deve ter em suas mãos um remo e todos juntos remarmos para socorro de todo aquele que precisa de salvação. E a minha pergunta para ti é: como você tem participado da missão? Tem anunciado o evangelho? Tem servido ao seu próximo? Tem remado? Ou está simplesmente sossegado, querendo que os outros remem para que você, com conforto, possa ser conduzido nesse barco que se chama igreja? Partimos para a conclusão. Lemos a conclusão e deixamos o desafio. Essa semana pratique os 3 aspectos da igreja. Lembra? Acabamos de falar sobre os 3 aspectos. Para dentro. Coloque um objetivo. Vou ser mais participativo do culto de oração e da IBD. Vou participar com mais intensidade. Está disposto? Com os irmãos. Entre em contato com o irmão que está em dificuldade. Entre em contato com o irmão que você viu que faz tempo que não vem para a comunhão. Ofereça ajuda. Envia palavras de encorajamento. Usa aí teu WhatsApp, quem sabe, para fortalecer esse irmão. E para fora, faça algo por alguém que ainda não conhece, que não conhece Jesus. Convide esse alguém para a igreja, ajude, testemunhe. Diga, eu vou participar lá de uma tenda dos vagalumes, fazer um trabalho para os que estão de fora, visitar um desses bairros junto com o pessoal. São desafios que nós precisamos abraçar. E com isso, resumimos o final do capítulo 6, com as lições 16, 17 e 18, onde vimos que o amor é a marca do discípulo, o mundo nos reconhece pelo amor que temos uns pelos outros, onde vimos que o perdão é a expressão mais profunda do amor de Deus, e aceitamos o perdão para que possamos perdoar aos outros. E na lição 18, a última agora ministrada, vimos que a igreja é o lugar onde o amor e o perdão são vividos em comunidade. Não podemos crescer nem cumprir a missão sozinhos. Após essa aula, nós então chegamos ao fim de mais um capítulo e mais uma série de 3 lições do nosso livro A Formação de um Discípulo. Lembrando que o próximo capítulo vai tratar sobre a 4ª, ou seja, a última qualidade. O capítulo 7 vai falar de oração, que é a 4ª qualidade, a 4ª marca. Lembrando que a primeira é a obediência, a segunda é submissão, a terceira é amar uns aos outros e a 4ª característica será oração. Espero que essas aulas estejam lhe abençoando como tem me abençoado. Que haja dedicação para você que é professor em ministrar com ânimo, com empenho e aproveitando cada uma das dicas que aqui passamos para vocês e mais o material impresso, você possa se preparar ao máximo para passar esse conteúdo adiante. Que Deus nos abençoe e continue nos mantendo firmes, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe.